Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Gabriela, atualmente eu sou UX Research Lead aqui no PicPay. É uma cadeira equivalente à coordenação. E hoje estou aqui junto com o Mari e com o Nath para a gente falar um pouco sobre o nosso time, nossa estrutura, atuação aqui no PicPay e alguns desafios que a gente enfrenta aqui no time de UX Research. Bom, hoje eu falo de São Paulo, mas eu sou da Bahia. Sou formada em design, né? Design para meios digitais, mas atuo com UX Research há mais ou menos 6 anos, né? Entre pesquisa, UX e UI, e atualmente aí pela primeira vez experimentando o papel de liderança. Bom, como a Gabi se apresentou, eu sou a Natasha, sou de Brasília, sou Researcher Ops no PicPay, me graduei em Arquivologia e me especializei em Ciência da Informação e atuando por 6 anos no mercado, eu recebi um desafio de atuar como consultora e aí eu passei a desenvolver produtos e serviços com base em pesquisa e foi assim que eu me aproximei de UX Research e através de estudos e tentando compreender a área, eu percebi que tinha uma vertente muito mais aderente ao meu background. E foi dessa forma que eu cheguei em Research Ops e estou aqui no PicPay há 3 meses. E costumam dizer que são anos de cachorro, eu acho que são meses de cachorro, acho que isso equivale também, é bem verdade pela intensidade da experiência. E acho que agora a Mari vai se apresentar para vocês. Oi, pessoal, prazer. Eu sou a Mari, sou aqui do braço de Market Research, aqui do time de Research. Sou formada em Marketing, mas entrei na área de pesquisa de mercado de maneira não planejada, né? Tem uma piada interna para quem é pesquisador de mercado, que por mais que você tenha aula de pesquisa, estatística, falam que nunca é planejada. Então, eu comecei lá atrás como estagiária, estou há 5 anos no mercado, antes eu era de instituto, e agora estou com esse desafio aqui de estar numa empresa de tecnologia e ajudar na estruturação dessa área, em entregar resultados de valor para o PicPay. E aí, falando um pouquinho do PicPay para vocês, né? O PicPay nasceu com a missão de deixar a vida mais fácil para todo mundo, né? Para PF e PJ. E aí, hoje, a gente tem mais de 60 milhões de usuários, então é o maior número de usuários em um aplicativo de pagamento do Brasil. A gente tem cerca de 3 bilhões de transações por mês, é bastante. Mais de 5 milhões de estabelecimentos parceiros, né? A ideia é fazer com que os serviços sejam muito casados entre o público PF e PJ. E também a gente tem mais de 3.600 PicPay Lovers aí ajudando a gente a pintar o Brasil de verde. E aí, falando um pouquinho sobre a trajetória do PicPay para vocês. Então, o PicPay começou lá atrás, em 2012, no Espírito Santo, com algumas pessoas, pouquíssimas pessoas. E aí, ao longo do tempo, ele foi lançando alguns produtos. Então, ele começou primeiro com código QR Code, foi o primeiro do mundo em wallet. E aí, depois, a gente teve alguns lançamentos que foram divisor de águas para o PicPay. Em 2015, a gente teve a parceria com o Banco Original. Em 2019, o lançamento do PicPay Card, que é um grande produto, né, não só no mercado, mas para o PicPay também. E aí, hoje, em 2020, a gente teve o lançamento do pagamento por reconhecimento facial e também ajudar os usuários a resgatar o auxílio emergencial. Então, aí foi um outro marco para o PicPay também, para ajudar os brasileiros. Bom, falando um pouco agora sobre o nosso time de pesquisa, né? Como nós estamos organizados e distribuídos aqui no PicPay. Eu trouxe um recorte aqui da nossa estrutura, né? Da estrutura de times que a gente tem na empresa. E é só para vocês entenderem um pouco, né, em que hierarquia que a gente fica, qual é a estrutura que a gente tem. Bom, a gente fica hoje na estrutura do CPO, né, que é a principal liderança ali do time de produtos, é equivalente a um cargo de diretoria, eu diria. E o CPO tem no time dele, né, o time de produtos, o time de research e o time de design. É um pouco diferente de estruturas que a gente vê em outras empresas, inclusive, né? Aqui a gente não fica dentro do time de design. O time de design é uma das nossas parcerias aqui dentro. E aí, né, trazendo uma lente aí específica para o time de research, a gente tem
os heads, né? A gente tem 2 estruturas separadas que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Então, é uma head de UX Research, que é a Diana, um head de Product Insights, que é o André, e cada um com a sua estrutura, né? No momento, né, na estrutura de Product Insights, a gente só tem os pesquisadores de mercado, né, Market Research, mas a ideia é que essa estrutura também amadureça com o tempo, sob a liderança da Head de UX Research, a gente tem Research Leads, né, que são equivalentes a coordenadores, e UX Researchers, que são analistas, especialistas, e tem o bracinho separado aqui de Researcher Ops, que, na verdade, eles não ficam abaixo, né, desses coordenadores, dessas coordenadoras de UX Research, mas ficam ali respondendo direto para a Head de UX Research. Então, Head é equivalente a uma cadeira de gestão. A gente tem hoje 22 pessoas no time, né, e contando, porque nós temos vagas abertas. Essas pessoas estão divididas em 5 lideranças, 2 pessoas de Researcher Ops, 12 pessoas de UX Research, 2 de Market Research. E aí aqui eu coloquei um destaque para quem são os nossos stakeholders, né? Quem são as pessoas interessadas no trabalho que a gente executa. Então, as pessoas que demandam para a gente e que consomem o nosso trabalho, que são as lideranças de design, lideranças de produto, lideranças de marketing, branding, growth, negócios. De todos esses perfis aqui, só o Product Designer, que é um time onde eles não demandam do nosso trabalho, mas eles têm o nosso apoio para eles executarem pesquisa, né? Então a gente fica disponível para ajudar essas pessoas a fazer pesquisa e também acabam consumindo do que a gente produz em alguns momentos. Falando rapidamente, né, sobre qual é o nosso modelo de atuação, a gente, imaginando aquela metodologia, né, de Double Diamond, a gente tem ali no espaço do problema ainda, né, é como se fosse ali o início do diamante, a gente tem as pesquisas que são voltadas para o usuário, né, então, discoveries, né, de dores, necessidades, anseios, né, desejos. A gente tem visão, mapeamento de oportunidades, né? Oportunidades de serviços, de produto. Nessa estrutura de pesquisa, a gente executa as pesquisas. Então, tudo que está no espaço do problema são pesquisas feitas por Market Research e UX Research. Geralmente são pesquisas que não rodam dentro de sprints de produto, né? Em ciclos de agilidade, mas são pesquisas que estão na ponta ali para alimentar o backlog, né? Para antecipar demandas, e são atreladas a OKRs, né? A métricas globais, objetivos, né? Específicos ali, objetivos-chave do negócio, né? Star Metrics, que a gente fala, né, que são as principais metas ali, as metas de longo prazo, assim, que o negócio tem, né, que são mais macro. No espaço da solução, são pesquisas onde a gente dá suporte para outras pessoas executarem, principalmente Product Designers e Product Managers. São pesquisas mais de discovery de produto, né, e user validations. Essas pesquisas, elas estão dentro de um ciclo de agilidade, né? Dentro de um sprint, por exemplo. E são atreladas não aos objetivos-chave, né, do negócio, mas objetivos-chave da squad. Bom, falando um pouco sobre esse funil que representa, né, o escopo de atuação das áreas que nós 3 estamos representando, desses times, né, que está dentro do time de UX Research hoje, a gente começa ali na boca do funil com Market Research, que desenvolve pesquisas que olham para o mercado, suas segmentações, mas não se limitam apenas a analisar os concorrentes, né? E não se limitam, inclusive, até mesmo ao nosso presente apenas. Eles também consideram essas pesquisas relacionadas a tendências e a tudo que é referente, né, a isso que está mais ligado ao futuro, essas projeções que são possíveis por meio dessa análise de tendências de fato.
Ali mais para baixo do funil, a gente tem o X-Research, que vai estar lidando com pesquisas mais profundas e de compreensão, de fato, das dores, necessidades e mapeamento de oportunidades. Então, são as pesquisas que vão estar tratando com o nosso público de forma geral, né, que vai envolver tanto os nossos usuários como os não usuários, porque, afinal de contas, a gente pretende que esses não usuários se tornem usuários em algum momento, né? Para isso que a gente tem melhorado cada vez mais nossos produtos. E a gente não pode deixar de mencionar, né, esses testes de validação, que também são muito presentes nas nossas atuações, e eles são testes que validam ideias, soluções, e, enfim, de forma geral, contribuem para, de fato, a gente estar sempre testando e melhorando, né, trazendo melhorias para os nossos produtos e serviços. Na base desse funil, a gente tem Research Ops, que é de fato a área que está olhando para toda a parte de operações de pesquisa. A gente foca nas operações de pesquisa justamente para aliviar a rotina dos pesquisadores, para que eles possam de fato focar na execução das pesquisas de fato, enquanto a gente cuida de toda a parte mais operacional, que envolve uma série de questões, incluindo a parte de métodos e ferramentas, para que a gente possa de fato escalar o nosso processo de pesquisa com qualidade. Vou falar um pouquinho sobre a rotina de Research Ops. Hoje no time, não apenas eu atuo como Researcher Ops, eu tenho uma pá que é incrível, que é a Mari Antoniazzi. Juntas nós estamos contribuindo com a nossa Head, que é a Head de Research Ops também, a Diana, para contribuir, de fato, com toda a parte de operacionalização do processo de pesquisa, que envolve uma série de tópicos, né? Ilustramos aqui alguns. A gente faz toda a parte, por exemplo, de gestão de bonificações de usuários, toda a parte de gestão de ferramentas, que envolve não só a questão da utilização das ferramentas em si, mas de identificar no mercado quais são as melhores possibilidades, de identificar se existem pontos de ajuste, de fazer controles internos, tanto de consumo como de acessos, por exemplo, de tirar dúvidas eventualmente, a gente acaba também contribuindo como suporte em alguns momentos para tudo que diz respeito à parte de operações dentro de pesquisa de experiência. Nós contribuímos com a capacitação de usuários, no nosso caso, nossos usuários são usuários internos. A gente contribui com essa capacitação que é destinada não só a pessoas que estão dentro do time de research, mas a outras pessoas que executam pesquisa dentro do PicPay, por exemplo, os product designers. Além disso, uma frente que tem demandado muito da nossa energia no dia a dia é segurança da informação, adequação do nosso processo de pesquisa LGPD, por exemplo, e, de fato, a gente percebe que hoje isso não é mais uma questão optativa, né, é uma necessidade obrigatória, e a gente percebe o quanto é importante a gente estar dedicando atenção, de fato, para ter um processo que é cada vez mais seguro, mais fluido e adequado, de fato, aos normativos vigentes. Outra frente que eu acho que é o que faz mais brilhar os olhos, de fato, dentro quando a gente fala de Research Ops, é gestão do conhecimento, né, e gestão de toda a informação de pesquisa que hoje a gente pode, estar fazendo por meio de repositórios que vão estar ali englobando toda a informação, organizando essa informação e tornando-a acessível para os stakeholders utilizarem e tornar, de fato, né, esse conhecimento acessível, enfim, organizado e que seja de fácil acesso, né, ao longo do tempo. Além disso, duas outras frentes que Research Ops atua diariamente é a difusão e a comunicação de tudo que a gente desenvolve em pesquisa. Então, a gente tem apoiado iniciativas que difundem, de fato, os achados de pesquisa para todo o PicPay, e a organização da documentação dos nossos processos de forma geral. Então, documentar os processos é importante para que a gente possa, de fato, multiplicar, né, e passar esse conhecimento adiante e tornar acessível, de fato, esses processos que têm que estar mapeados, têm que estar registrados para os futuros usuários internos, né, poderem utilizar. Bom, falando um pouco agora sobre rotina de UX e de Market Research, né, de pesquisa, né, com experiência do usuário e de pesquisa de mercado, a gente tem basicamente essas duas áreas, né, planejamento e execução das pesquisas, aplicabilidade e entregáveis, né, que as pessoas efetivamente usarem isso. Aprofundando um pouco sobre planejamento e execução, né, quais são as tarefas gerais que a gente costuma fazer. Mapeamento de oportunidades de pesquisa, né? Então, questões que precisam ser investigadas pelo time,
planejamento e execução destas pesquisas, né, pesquisas mais holísticas, mas às vezes também pesquisas mais pontuais, análise de pesquisas de mercado, né, que a gente chama de dados secundários, né, olhar para pesquisas que foram feitas por outras instituições, integrar e cruzar insights de UX e dados internos, pesquisas internas também, com fornecedores, pesquisas internas, e com fornecedores externos, participação em ritos do time de research, né, para a gente manter o time alinhado e para a gente se planejar também enquanto equipe. A gente tem alguns ritos que são diários, semanais, né, algumas agendas que são para a gente acabar sincronizando algumas informações, algumas decisões. A gente tem os feedbacks, né, as reuniões de 1 para 1 e retrospectivas. Além disso, a gente dá suporte para outras pessoas executarem pesquisa. E aí, falando um pouquinho sobre aplicabilidade e entregáveis, né, aqui na nossa rotina de UX e Market Research. Então, a gente está sempre apoiando em decisões estratégicas de mercado e negócio aqui para o PicPay. A ideia é que a gente seja o mais estratégico possível. Além disso, a gente faz a ponte de comunicação entre marketing, growth e produtos, né? Então, isso a gente vai falar um pouquinho depois na parte de desafios, mas o research aqui, ele tem sempre esse desafio, né? E essa tarefa de fazer essa ponte de comunicação entre as áreas para todos estarem sempre alinhados com os mesmos objetivos. A participação em fóruns estratégicos com os stakeholders, então, não só na pré-pesquisa para a gente estar entendendo o que está acontecendo, mas também na pós, né? Então, a gente está sempre alinhado com tudo que está acontecendo na empresa para a gente entregar sempre resultados mais estratégicos possíveis para esses stakeholders. E a apresentação, né, de insights de pesquisa para essas pessoas estarem alinhadas com o que vem acontecendo tanto internamente aqui no PicPay, como no mercado também. E aí, falando um pouquinho sobre o dia a dia aqui, a pesquisa na prática, né? Então, de início, o objetivo, né, o problema que o stakeholder costuma trazer para a gente, ou a gente costuma perceber isso participando desses fóruns estratégicos. Então, a gente primeiro vai entender, né, esse objetivo, o problema, fazer uma matriz CSD a partir disso, entender quais são as hipóteses, o que a gente já tem certeza sobre isso, e levantar dados internos e externos, né? Então, não só trabalhar com dados de base, de outras pesquisas que já aconteceram, mas também outros dados de mercado, que às vezes acaba já respondendo e resolvendo esse problema inicial. Se a gente não responde os problemas e ainda precisa realizar uma pesquisa com isso, a gente vai entender a metodologia que vai ser aplicada, que melhor atende para resolver esse objetivo ou problema, vai entender o tempo que essa pesquisa vai demorar para ver se esse insight, né, esse resultado vai ajudar no acionável depois. Se demorar muito, às vezes não compensa, né? Então a gente pode seguir com algum outro caminho. Aproveitar e com isso, né, aproveitar as caronas com pesquisas que já estão previstas para acontecer, né? E tanto com pesquisa externa, interna, enfim. Então a ideia é a gente sempre cansar o menos possível a nossa base, né? A gente aproveitar e fazer tudo sempre o mais casado para que a gente tenha insights estratégicos, que a gente não fique fazendo pesquisas que no final depois não vão ser usadas. E aí, em relação à aplicabilidade, a gente, né, depois disso tudo, a gente constrói o questionário ou o roteiro, né, dependendo da metodologia, faz sempre o questionário de filtro, né, de opt-in, para ter, se for uma pesquisa qualitativa, né, a gente conseguir ter um agendamento prévio de entrevistas, e aí, com isso, realizando toda a pesquisa, a gente vai para a análise. As análises podem ser ou descritivas ou analíticas, na grande maioria das vezes costumam ser análises analíticas, né, já com alguns insights, isso depende sempre muito do objetivo da pessoa. Com essa análise, a gente faz balanço de vários dados de pesquisa. Então, o que já aconteceu? O que a gente pode casar aqui que bate com esse resultado e é legal colocar? Quais são outros dados internos de base, né, junto com o pessoal de data, que a gente pode colocar aqui? Ou outros dados secundários de mercado, né, que a gente, depois com o resultado, viu que a gente pode levantar mais coisa. Com isso, a gente faz um relatório que case com o objetivo do stakeholder, trazendo conclusões e recomendações, né, já com alguns acionáveis. E na apresentação dos resultados, a gente costuma colocar todos os stakeholders envolvidos, né, tanto os que estão diretamente na pesquisa, quanto os que não estão, mas que pode
participar e ajudar de alguma forma nessa discussão estratégica, né? Então, a ideia é sempre discutir esses acionáveis e apresentar em fóruns macro também, porque às vezes, ainda que a pessoa não trabalhe diretamente com aquele tema, em algum momento pode ajudar ela com alguma outra pesquisa que vai acontecer, alguma outra estratégia que ela está pensando em fazer, e isso pode ajudar de alguma forma. Bom, agora falando um pouco sobre o que é que a gente tem feito aqui, né, imaginando aí esse cenário, né, como a Mari falou, esse fluxo de pesquisa que a gente segue, imaginando também o formato de atuação que a gente tem aqui, né, o tipo de pesquisa que a gente faz. Até então, né, isso aqui trazendo só os números de 2021, a gente costuma fazer os balanços anuais ali. Então, uma prévia aí de 2021, a gente já fez 21 pesquisas qualitativas, onde falamos com cerca de 258 pessoas participantes, 28 pesquisas quantitativas com mais de 29 mil, né, 29.701 respondentes. Essa foi a prévia até início de novembro, então esses números já devem ter aumentado. E aí os principais estudos a gente tem, né, investigação da categoria, né, do mercado financeiro, de carteiras digitais no mercado brasileiro, percepção de valor dos nossos produtos, validação de conceito, naming, né, nomenclaturas. A gente fez também a criação de clusters, né, de agrupamento ali da nossa base de usuários, personas dos nossos usuários PicPay, né? No nosso caso aqui, a gente tem mais de uma persona, mapeamento do processo de atendimento interno também, então a gente também faz pesquisa dos produtos internos e dos processos internos, e também aspectos desmotivadores das nossas pessoas usuárias, né, do nosso aplicativo. Agora a gente vai entrar um pouco sobre os principais desafios que enfrentamos hoje, tanto Research Ops, em UX Research, em Marketing Research, e também desafios relacionados à gestão do time, né? Bom, a gente agrupou os desafios, utilizando algumas palavras-chave. A primeira delas é a escalabilidade. Quando a gente fala de escalabilidade, a gente pode sintetizar isso a escalar o nosso processo de pesquisa para que a gente possa fazer cada vez mais pesquisas e cada vez melhores. Então, para que a gente consiga fazer isso, os nossos desafios maiores do momento são adequar o nosso processo de pesquisa à Lei Geral de Proteção de Dados, documentar e manter os nossos processos atualizados. E aqui tem um parêntese, né? A gente está num ambiente extremamente dinâmico, num ambiente que o tempo todo está, né, nos impactando com mudanças, então a gente precisa manter tudo atualizado e adequado de fato. Garantir que as pesquisas sigam os critérios mínimos de qualidade e rigor metodológico. Isso a gente pode tratar justamente com essas capacitações, com esses acompanhamentos e dando suporte para os outros stakeholders e os outros envolvidos que também pesquisam e que eventualmente possam não estar dentro do nosso time. Organizar e difundir informações de pesquisa, tornando os insights acionáveis e acessíveis. E aqui, mais uma vez, a gente pode ilustrar, né, esse desafio com algumas soluções. Uma delas é o repositório de pesquisa, que é algo que a gente tem trabalhado e que, de fato, é algo que é uma prioridade para nós. E aí, falando um pouco aqui sobre desafios de utilidade para a área aqui de Ops, UX e Market Research. Então, fazer com que a organização entenda o papel do time de research dentro das unidades de negócio, né? Tem uma palavrinha que eu gosto de usar, ela não é a melhor palavra, mas eu digo que é evangelizar as pessoas, né? Entender a importância que uma área de research pode trazer para a empresa, né? Da gente tomar decisões a partir de dados. Então, garantir que esses aprendizados de pesquisa influenciem e direcionem a estratégia do negócio é muito importante. E aí, quando eu falo de dados aqui, não é só dado quantitativo, não é só dado de base, é dado qualitativo também, né? Quando a gente toma decisões a partir de dados, a gente tem embasamento para defender, né, aquele direcionamento estratégico, aquela decisão. E aí, um outro super desafio aqui que a gente tem, né? Aqui é tudo sempre muito rápido, eu acho que as pessoas estão acostumadas, né, que trabalham em empresas de tecnologia, mas é sempre alinhar o timing para que os entregáveis de pesquisa eles sejam relevantes e usados em tempo hábil, porque não adianta a gente entregar uma pesquisa, né, que depois a pessoa não consiga usar e fazer o acionável em tempo. Então,
por isso que a gente está sempre em fóruns estratégicos, para a gente conseguir antecipar isso e trazer isso antes, né? Para a gente conseguir realizar, fazer todo esse levantamento, esse estudo de dados externos, internos, né? Conversar market research com X research, para a gente entregar essa pesquisa dentro desse tempo para eles. E aí, falando sobre os desafios que a gente tem, né, de construção de time, né, isso para mim é tudo muito novo, porque tem pouco tempo que eu estou na liderança, mas é um desafio que, né, foi um desafio abraçado primeiro por Diana, né, que foi quando ela entrou no time, então manter um time que seja engajado, entrosado, né, entre as pessoas e que essas pessoas consigam ter um bom relacionamento, né, algo que a gente preza muito, escalar o time de maneira saudável, né, prezar pela aderência aos valores da empresa, né, então que a gente tenha pessoas que realmente tenham o que a gente chama de fit cultural, né, mas que a gente sempre combine aí as habilidades e comportamental, principalmente, né? Equilibrar habilidades e conhecimentos para o desenvolvimento individual e do time. Então, a gente preza que seja um time diverso, né, em todos os aspectos, para que as pessoas consigam juntas, né, desenvolver conhecimento, né, se desenvolver enquanto profissionais, enquanto pessoas, e manter um relacionamento que, obviamente, facilita totalmente o nosso dia a dia, né, enquanto equipe. Bom, a gente realmente espera que tenha conseguido contribuir um pouco com vocês e que vocês tenham curtido conhecer um pouco aí sobre o nosso time. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, chamar a gente para conversar, a gente está sempre disponível, vocês podem encontrar a gente no LinkedIn. Mas foi um prazer estar aqui hoje e poder apresentar um pouco sobre esse time que nós somos apaixonadas e que a gente se sente muito feliz em fazer parte. Mari e Nath, se quiserem concluir. Só agradecer mesmo essa oportunidade. E é isso, a gente está super à disposição para trocar figurinhas. É uma coisa que eu estava falando com a Gabi, o PicPay é um dos pioneiros, assim, aqui, de juntar Market Research e UX Research. Então, é super rico essa troca para a gente. É um prazer estar nesse time. A gente está sempre entregando dados ricos, com fit, sempre se conversando muito. Eu acho que isso é uma super experiência. Então, por que vocês precisarem, estamos aí. Acho que as meninas falaram tudo. Muito obrigada, então, pelo convite e a todos vocês que estão assistindo. E, no caso de dúvidas, estamos aqui para tirar todas elas. Um beijão.